para me lembrar que eu não entendi muito bem. A soldagem não pode fazer com dois materiais diferentes. Tipo assim, eu vou usar um alumínio e vou usar um cobre. Não pode. Ah, soldagem, não. Se eu estou usando um metal de base de alumínio, por exemplo, eu tenho que unir duas peças de alumínio, tá? O que que acontece com o aço? O aço ele tem uma diferença, como que eu posso dizer assim, uma variação de classes de aço muito grande. Então eu até consigo fazer uma soldagem de um aço diferente do outro, mas vejam bem, o aço ele é a base do aço, né? É a construção de ferro e carbono. Então, por mais que eu pegue dois aços diferentes, a base vai ser a mesma, ferro e carbono, certo? Então eu até consigo fazer essa união de peças de grupos de materiais diferentes, certo? Por exemplo, o grupo de aços, né? Consigo soldar um aço diferente do outro, porém, os dois são aços, os dois têm metal igual. O que acontece é um processo chamado de brasagem, tá? Que é um processo que a gente solda dois materiais de base iguais com um material de adição diferente. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Depois a gente fala um pouquinho melhor aí sobre o processo de brasagem. Mas, por enquanto, entendam como unir dois materiais iguais, tá? Dois materiais de base iguais. Beleza? Beleza, professor. Então, seguindo, né? Bom, próxima definição, vamos falar sobre solda. O que que é a solda? Falamos de soldagem. Soldagem é o processo, né? O processo de fabricação que envolve a união desses materiais. O que que é a solda? A solda pode ser definida como uma união de peças metálicas, cuja superfície, metálicas ou não metálicas, só para complementar, tá? Cujas superfícies se tornam plásticas ou liquefeitas, por ação de calor ou pressão, ou ao mesmo tempo, os dois ao mesmo tempo, né? Ou por calor ou por pressão. O que seria uma solda por pressão? Vocês já falaram lá no primeiro semestre sobre. Inclusive, eu acho que foi eu que falei com vocês lá no primeiro semestre sobre o processo de forjamento. Lembra o que é o processo de forjamento? Sim. O que vem a ser esse processo, né? Vou aquecer esse material e vou macetar ele, vou martelar ele, pressionar a superfície, né? Visando a compactação das moléculas desse material, certo? O que vem a ser essa compactação das moléculas? Bom, lá atrás, na Idade Média, surgiram aí os primeiros processos de soldagem, até antes ainda da Idade Média, né? Surgiram os primeiros processos de soldagem que partiram do princípio de forjamento. Então, existem até alguns tipos de materiais, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, é muito comum nesses canais fechados que tem aí nas antenas, né? Canais a cabo, ter aqueles programas lá de cutelaria, que o cara tem que desenvolver uma lâmina específica, né? Desenvolver uma espada, desenvolver uma faca, um facão, enfim. É muito comum nesses processos eles fabricarem essas lâminas de um aço chamado aço damasco, ou aço damasceno, ou se você pesquisar aí para o Google, né, perguntar para o Google sobre espadas damascenas, vai ter muito conteúdo sobre isso. O que vem a ser esse aço damasco? Vem a ser uma mistura de vários tipos de aços diferentes, tá? Formando lâminas finas através do processo de forjamento. Então, o que vem a ser, né, a fabricação dessa peça? Então, eu vou pegar lá vários aços diferentes. Vou pegar um aço carbono de baixo carbono, um aço de baixo carbono, né? Aí vou pegar um outro aço lá que é diferente, que é um aço de médio carbono. Aí eu vou pegar lá uma outra chapa, que é um aço mola, que é um aço um alto teor de carbono com uma elasticidade muito grande, né? Aí vou pegar lá mais um tipo. O que seria lá? Mais um tipo de aço. Um aço
que tem uma dureza muito grande, né? Então, vou pegar esses 4 tipos de aços, vou colocar eles um em cima do outro e vou botar fogo aqui embaixo, né? Vou aquecer esse material, como se eu estivesse fazendo um forjamento. Depois, vou pegar, vou bater em cima desses aços aí para forjar. Conforme a temperatura utilizada nesse processo de forjamento, a gente consegue um processo de união aqui, ó, entre uma peça, um material e outro, que nada mais é do que um processo de soldagem por pressão, tá? Então, no meio aqui desses materiais, eu vou conseguir uma soldagem. Bom, de tanto eu bater aqui em cima, o que acontece? Ele vai ficar longo, essa chapa vai ficar longa, né? E fina. O que eu vou fazer? Corto ela no meio, vou colocar esse pedaço aqui em cima desse e vou começar o processo de forjamento de novo, né? Beleza, depois o que vai acontecer? Eu vou ter, aqui eu tinha 4 camadas, né? Depois eu vou ter 8 camadas, que eu cortei aqui no meio e juntei as 4 camadas com as outras 4 camadas. Depois, vou cortar no meio de novo e juntar essas outras 2 partes. Das 8 vai para 16, certo? Vou forjar de novo, vou fazer o processo de novo, corto, uno elas umas com as outras, né? Vai virar 32 e assim por diante, até a gente conseguir um número muito grande aí, 500 e poucas, 1000 e poucas lâminas, certo? Uma em cima da outra. Isso faz com que você ganhe muita resistência no aço, sem perder a capacidade de afiação, tá? Porque assim, ó, não adianta vocês terem uma faca, por melhor que seja essa faca, vocês vão usar ela um pouquinho e ela vai perder o fio, né? Com o tempo ela vai perder o fio. Então, o que acontece? Se eu usar uma lâmina muito dura, para que não perca o fio dessa faca, eu vou ter uma dificuldade muito grande de afiação, certo? Como a lâmina é muito dura, eu não vou conseguir afiar essa faca direito. Se eu fizer ela com aço mais mole, mais dúctil, né? O que vai acontecer? Eu vou perder o fio muito fácil. Vai ficar fácil de afiar? Vai, mas vai perder o fio muito fácil, né? Esse tipo de técnica, né, de aço damasco, ela junta as melhores características tanto da dureza quanto da afiação, de aceitar essa afiação. Então, eu consigo um aço que eu consigo afiar ele muito fácil e que ele suporta ele segura esse fio muito fácil também, além de ter muita resistência mecânica, certo? Vocês já viram lá na aula de resistência, né? Todo mundo gostou da aula de resistência, né? A aula de resistência é o que tira o sono dos alunos aí do curso técnico. O que vocês acharam das aulas de resistência? É divertido. Senhor amado. Parem de reclamar, é divertido a aula de resistência. Eu já dei aula de resistência, gosto da aula de resistência. Bom, voltando, né? Então, o que a gente consegue? Unir as melhores qualidades possíveis do aço. Facilidade para afiação, segura muito bem essa afiação e uma resistência mecânica muito boa, certo? Então, como que era feito esse processo? Através do forjamento, né? De tanto eu esquentar e bater em cima desse material, ele acaba grudando um material no outro, certo? Claro que existem outras técnicas agora, existem uns tipos de pó metálico que ajuda nessa união, né? E hoje a gente pode dizer que tem uma tecnologia muito maior envolvida do que os tempos aí remotos, certo? Então a gente tem essas 2 possibilidades de soldagem. Oi. O senhor falou bem assim que tem as ações, tipo assim, tem o modo por calor ou de pressão, né? Sim. Mas essa daí que o senhor acabou de falar, de ficar cortando, batendo, não é a base de calor também? Sim, mas eu não necessariamente eu vou derreter a superfície do material, certo? Seria mais por pressão. Então o calor seria só se derreter. Isso. Então, por exemplo, assim, uma solda por arco elétrico, por exemplo, ela vai derreter a superfície do material. A superfície não, né? Dependendo das configurações da máquina, eu vou ter uma taxa de penetração muito grande. Mas o que é a ideia? Derreter o metal base, derreter o metal de adição
e aí depositar esse metal de adição naquela superfície do metal base, gerando esse cordão de solda, tá? A solda por pressão, não. Eu vou aquecer esse material porque ajuda na ductilidade dele, né? Aumenta a ductilidade. E aí eu vou bater em cima dele, fazendo com que um grude no outro, tá? Beleza? Beleza. Bom, para finalizar aqui, né, a definição de solda, poderá ou não ser empregado metal de adição para se executar efetivamente a união. Então, eu posso ou não trabalhar com metal de adição. O que seria o metal de adição? Aquele material do eletrodo, né? Acho que todo mundo conhece um eletrodo, hein? É Sim, o que usa para professor. soldar, né, professor? Isso. Deixa eu procurar uma imagem do eletrodo aqui. É aquele palito lá, né? É, uma espécie de palito. É um palito. Tá aí, ó. Um eletrodo, tá? Então, o que acontece com esse eletrodo? Esse materialzinho aqui, ó, da ponta, né? Na verdade, não é a ponta, é as costas do eletrodo, né? A ponta vai estar do outro lado. Esse material é um metal, se eu estou soldando aço, né? Vai ser a base de uma liga de aço, certo? Que vai ser derretido, ele vai servir tanto para transmitir a corrente elétrica, quanto para ser transmitido para derreter esse material, né? E transmitir na poça de fusão. Vai ser ali no cordão de solda, certo? Então, é para isso que serve esse material. Eu posso tanto fazer essa soldagem com metal de adição ou sem metal de adição, tá? É muito comum a gente fazer uma soldagem sem metal de adição no processo TIG, tá? A gente vai ver quais são as características principais desse processo TIG, mas mais para frente, né? Por enquanto, vamos só aceitar que é bastante usado no processo TIG, beleza? Mas eu posso simplesmente derreter os dois materiais e grudar um no outro, como eu posso adicionar material para ter aquela característica, né, daquela lombadinha, de ter aquele cordão de solda, bem característico, certo? Aquele cordão que vocês veem, por exemplo, na bicicleta, né? Deixa eu abrir uma foto aqui. Então, reparem aqui, ó, na união do quadro aqui, ó, vocês têm um cordão de solda, né, para unir aqui tanto a parte da frente quanto a estrutura desse quadro, certo? Então, vocês vão ter ali um cordão de solda. Isso quer dizer que nesse material foi depositado metal de adição, porque tem essa característica do cordão mesmo, né? Beleza? Professor, isso daí pode ser lixado ou não? Pode, mas depende da quantidade, tá? É muito comum a gente lixar quando a gente trabalha com eletrodo, solda por eletrodo revestido, tá? Porque a qualidade do eletrodo revestido não é tão boa. Então é muito comum a gente fazer o cordão de solda e para, de repente, melhorar o aspecto visual dele, a gente dá uma lixadinha ali para só para melhorar mesmo, né? A estética do cordão. Mas se eu retirar todo esse cordão, eu vou acabar retirando a resistência da solda. Claro que ela tem uma taxa de penetração, mas também tem essa superfície abaulada que fica em excesso, né? Ela também garante a qualidade da solda. Então, se eu retirar toda aquela superfície, eu acabo também retirando a resistência da solda. Mas dá para lixar.
Beleza, mas é aconselhado então que não lixe para manter a resistência da solda. Isso. Existem técnicas de solda, por exemplo, solda TIG, quando não tem deposição do material, que eu trabalho só com a penetração do cordão do arco elétrico, né? Então, conforme o arco elétrico vai penetrar, ele vai derreter essa profundidade, né? Essa mesma profundidade de penetração, ele vai derreter um material e grudar um no outro, que ele vai gerar uma espécie de cordão, mas muito baixo, sem excesso de material. E também tem essa possibilidade de gerar o cordão, gerar essa lombada, né? Então, alguns processos geram, outros não. Tá? Então, no decorrer das aulas, aí a gente vai falar um pouquinho desses processos que geram ou os que não geram esse calombo aí, né, na solda. Beleza? Beleza. Bom, gente, falando um pouquinho, então, de vantagens e desvantagens dos processos de soldagem, tá? Vamos lá. Vantagens. Redução de peso. Então, quando a gente faz uma comparação, né, com um processo rebitado ou um processo parafusado, existe um aumento do peso devido ao material, né, que está sendo usado. Seja o rebite, eu vou ter o aumento do peso devido à quantidade de rebites ou de parafusos, enfim. Então, eu consigo uma redução de peso no processo de soldagem, né? Economia de tempo. É muito mais rápido soldar uma superfície do que rebitar. Por exemplo, se eu estou trabalhando com estrutura metálica, né? Vou construir uma... O que eu vou construir? Vou construir um palco, né? Claro que, se esse palco for desmontável, eu vou ter que fazer ele de parafuso, claro, né? Mas, enfim, vou construir um palco lá numa cidade, numa praça, onde vai ficar fixo esse palco, não vai ser desmontado mais. Beleza, vou fazer ele de rebite, vou fazer todo rebitado. A resistência ela vai ser tão boa quanto o processo de soldagem, certo? Claro que tem que ser bem dimensionado. Porém, é muito mais demorado o processo de rebitagem, porque eu tenho que aquecer o rebite, né? Falando de rebite metálico, de rebite de aço. Tenho que primeiro aquecer o rebite, depois eu tenho que posicionar uma peça com a outra, depois eu tenho que colocar o rebite lá, depois eu tenho que vir com uma máquina, uma martelete hidráulico, né? Que vai conformar a cabeça do rebite e vai apertar uma chapa com a outra. Isso não acontece no processo de soldagem. Eu simplesmente posiciono uma peça na outra e corro solda, né? E aí vai ficar bom, né? Vai ficar fixo uma peça na outra. Claro que a gente tem que levar em consideração que, se eu fizer uma estrutura inteira soldada, vai ser muito difícil desmontar isso depois, né? Solda por solda, cortar solda por solda. Então, eu tenho que levar em consideração esses dois fatores. Mas, enfim, existe uma economia muito grande de tempo aí nessa questão da soldagem com relação a outros tipos de processo de fixação. Melhor fluxo de força, então eu distribuo melhor a resistência de uma junta contra a outra, certo? Suporte elevado às solicitações mecânicas. Então, a junta soldada, ela suporta uma solicitação muito grande, tanto quanto a peça em si, né? A solda nada mais é do que uma extensão da peça. Então, se eu estou soldando duas chapas, né? Existe a tendência que eu tenha tanta resistência mecânica da chapa quanto da região soldada. Então, nada mais é do que uma extensão da região soldada, né? Porém, existem algumas desvantagens também. Quais seriam elas, né? Não podem ser desmontáveis. Como eu falei, até poderia, né? Vou cortar lá, passar um disco. Mas é muito chato. Quando a gente está montando uma estrutura que, às vezes, faz uma solda errada, que tem que cortar, eu já perco, além de perder muito tempo, né? De processo, de refazer esse processo, eu perco material. Então, eu não vou conseguir fazer o mesmo corte manual, né? Do que uma máquina policorte ou uma serra fita, né? Então, não vou deixar esse corte perfeito para que eu consiga montar esse corte depois.
além de demorar muito, né, para cortar. Por exemplo, se eu for soldar uma chapa grossa aí de 1 polegada de espessura, né, vou unir 2 chapas de 1 polegada de espessura. Vai demorar muito para eu fazer o corte dessa solda. Então, a gente fala que processos de soldagem, eles não são desmontáveis. Se eu quero um processo, uma peça que eu consiga desmontar, eu vou fazer ela parafusada, tá? Na soldagem ocorrem tensões e trincas e deformações. O que seria essa tensão? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa tensão lá no final dos processos de soldagem, tá? O que seria essa tensão? São tensões internas. Então, eu fiz uma analogia com o pessoal da turma da noite, que foi muito bom, eu acho que eles nunca mais vão esquecer. Então, sabem quando vocês vão lá numa prova de resistência e que vão fazer a prova de resistência e levam ferro lá na prova de resistência, né? Então, o que aconteceu? Foi muito mal na prova de resistência. Aí você chega em casa nervoso, né? Pensando só na prova de resistência. Aí chega em casa, olha lá para a televisão, tem um filme legal passando. Eu vou assistir esse filme aí para relaxar, né? Relaxou, mas ainda continua levando ferro na prova de resistência, né? Então é mais ou menos isso. É quando vocês têm uma união e tem como que eu posso dizer? Tem uma tensão concentrada nessa união que não existiria se fosse a peça sem ser soldada ou parafusada, por exemplo, né? Então, existe uma concentração excessiva de tensão nessa região da solda. Beleza? Essa concentração, ela pode trazer trinca e pode trazer a deformação. Lembrando que o aço, ele tem uma característica que quando eu aqueço esse aço, ele dilata, né? Em algumas condições, ele dilata tanto que ele não volta para a posição inicial. Em algumas condições. Isso não é comum, tá? Por isso que a gente sempre tem que levar em consideração esse tipo de deformação. Então, o que acontece? Quando solidifica, quando eu pego um aço derretido e eu solidifico esse aço, ele tende a repuxar para algum lado ou para outro, tá? É muito comum acontecer isso em estruturas soldadas. Por isso que a gente tem que tentar limitar ao máximo esse trabalho entre uma chapa e outra, certo? Bom, a solda, em alguns casos, exige acabamento posterior, né? Soldas TIG, por exemplo, a solda da bicicleta, do quadro da bicicleta, se vocês levarem em consideração, não precisa fazer um acabamento posterior, né? O acabamento da solda fica muito bonito. Dificilmente vocês vão ver um quadro de bicicleta que foi retirado a solda depois, né? Então, alguns processos de soldagem não dependem desse pós-processo, né? Esse acabamento depois. Alguns dependem. Só um pouquinho, gente. Deixa eu pegar uma almofada aqui. Beleza, agora vai. E outra desvantagem, né? Em trabalhos especiais, exige mão de obra especializada. Análise de ensaios dos cordões de solda, entre outros, né? Então, imaginem vocês. Vocês trabalham lá num estaleiro e esse estaleiro chega um navio lá que tem uma fissura no casco do navio. E aí vocês vão ter que pegar esse navio e soldar. Mas como é que vocês vão içar esse navio? Tirar ele da água, deixar ele pendurado para poder soldar? Não dá, né? Ou então tem uma tubulação lá de uma plataforma de petróleo que vocês têm que... Deu vazamento, vocês têm que preencher esse vazamento aí para não vazar o petróleo para a água do mar, né? Tem como tirar toda essa tubulação para baixo, para fora da água? Não tem. Então, o que vocês têm que fazer? Fazer uma solda lá embaixo da água. E como é que faz isso? Daqui a pouco a gente vai falar. Daqui a pouco não. Nos próximos capítulos aí a gente vai falar sobre a solda subaquática, tá? Mas o que eu posso adiantar para vocês? Depende de um treinamento muito grande. Então, depende de mão de obra especializada. Não é qualquer soldador que consegue entrar embaixo d'água e soldar, tá? Mas dá para fazer. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de soldagem. Oi, pode falar. Já assistiu La Casa de Papel? Oi? Já assistiu La Casa de Papel? Não assisti.
Ah, tá, mas é porque tem uma cena onde eles entram debaixo d'água e soldam lá um cofre também, bem massa. Legal, vou assistir agora por causa da solda embaixo d'água. Então, os tipos de solda, né? Solda por fusão e a outra possibilidade, solda por pressão. Vamos de uma por uma. Soldagem por fusão é o processo no qual as partes soldadas são fundidas por meio da ação de energia elétrica ou química, sem que ocorra a aplicação de pressão. Então, eu vou fazer ali, através da energia elétrica, né, elevar essa temperatura até chegar à temperatura de fusão, e aí grudar, trocar ali, fazer a troca das moléculas dos materiais e grudar uma peça na outra, certo? Seja por arco elétrico ou por mistura de gases, por exemplo, né? Eu tenho a solda oxiacetilênica, que é uma mistura de gases. Nessa mistura, eu gero uma chama que é mais quente, essa chama, do que as chamas convencionais, né? E eu consigo levar esse material até a temperatura de fusão. Muito comum no oxicorte, por exemplo. E aí a gente tem a solda por pressão. Soldagem por pressão é o processo no qual as partes soldadas são inicialmente unidas e posteriormente pressionadas. Então, eu primeiro vou posicionar uma peça na outra, né? Vou unir, fazer uma pré-união dessas peças e depois são pressionadas uma contra a outra para efetuar essa união. No caso do aço, é comum aquecer o aço também para facilitar aumentar a dutilidade do aço, né? Então, por isso que é feito o forjamento, né, no aço, é feito assim. Eu consigo o encruamento desse aço através da elevação da temperatura e a compactação das moléculas. Porém, eu também consigo encruamento de um material a frio, de um aço a frio, por exemplo. Aços trefilados, né, que passam pelo processo de trefilagem. Eles são aços que são comuns receberem esse encruamento a frio, não precisa aquecer, tá? Então, só para mostrar aí as possibilidades. Não que esse processo de trefilação vá soldar o aço, né? Foi só uma analogia que eu fiz aí com o processo de encruamento. Beleza? Então, eu elevo a temperatura, o outro não. Só uso pressão. Pressiono uma peça contra a outra. Mais ou menos o que acontece lá no aço damasco. Alguns registros históricos, né, dos processos de soldagem. Bom, o que a gente pode falar? Existem aí estudos que falam que o processo de soldagem ele surgiu 8.000 anos antes de Cristo, tá? Desde 8.000 anos antes de Cristo já existia o processo de soldagem. Porém, existem descobertas que comprovam, né, que esse processo ele surgiu 2.000 anos antes de Cristo. Então, existem especulações que falam de 8.000 e descobertas arqueológicas que falam de 2.000 anos antes de Cristo. Com o processo de união do ouro e do cobre também, né? Que foi o primeiro metal aí que foi conseguido trabalhar esse metal. E há 3.000 anos atrás, o homem aperfeiçoou esses processos de soldagem, certo? Por quê? Lá na idade, lá antes de Cristo, 1.000 anos antes de Cristo, mais ou menos, quem tinha as melhores ferramentas se destacava aí na sociedade, né? Inclusive, em guerras, né? Por demarcação de território, por exemplo. Então, quem tinha os melhores equipamentos se destacava, ganhava a guerra, né? Então, o homem teve que começar a estudar esses processos de fabricação e também a tecnologia que envolve o aço para melhorar, aí aperfeiçoar esses processos de soldagem, né? As primeiras soldas iniciaram através da união de peças por meio de processo de forjamento ou por pressão, né? Então, o processo de forjamento é um processo por pressão. Bom, a partir da descoberta do arco elétrico, no século XVIII, os processos de soldagem foram se aperfeiçoando, bem como a sintetização dos gases de proteção. Então,
eu consigo fazer a soldagem por arco elétrico, porém, eu preciso de uma proteção desse arco elétrico. A gente já vai falar por quê. Para adiantar, né? Alguns gases que são presentes na atmosfera, como oxigênio e nitrogênio, que são aí abundantes na atmosfera, eles contaminam o arco elétrico, fazendo com que ele se desestabilize, tá? Então, eu preciso de uma forma de proteção desse arco elétrico, né? E aí foram aperfeiçoados, tanto aí criados, né, tanto os eletrodos revestidos, quanto a utilização de alguns gases que expulsam esses gases, oxigênio e nitrogênio, da região soldada. Bom, quais são as possíveis aplicações, né, de processos de soldagem? São inúmeras, gente. Então, vão aí desde processos de construção naval, indústria naval, né? Indústria mecânica em geral, indústria automobilística, indústria aeronáutica, aeroespacial, construção civil. Hoje em dia, né, está sendo muito comum construir casas com processos de soldagem, não, claro, né, não de soldagem de concreto, por exemplo, né, isso não existe, mas soldagem de estruturas metálicas, construir uma casa toda com estrutura metálica e aí fazer apenas o revestimento dessa casa, né? Essa técnica se chama steel frame, muito utilizada lá nos Estados Unidos. Eu faço uma casa inteira metálica, né, com vigas finas metálicas, e depois eu faço o revestimento dessa casa com madeira. Indústria nuclear, vasos de pressão. O que seria um vaso de pressão? Tubulações, né, onde essas tubulações suportam uma pressão muito alta. Indústria petroquímica, microeletrônica e polímeros. O que é um polímero? O que vocês entendem por polímero? Não faço ideia, professor. Polímero nada mais é do que um plástico. Dá para soldar plástico? Derrete, né? Derrete. Existem alguns plásticos chamados termoplásticos que eles derretem com a ação do calor. Então eu consigo soldar, tá? Consigo soldar alguns tipos de plástico, sim. Então aí acompanhando esse videozinho curto, né? De a fabricação de um navio. Professor, quanto que é mais ou menos o peso de um navio? Ah, rapaz, não tem ideia. Mas eu poderia dizer que milhares de toneladas. Eita, já acabou? Não acredito. Ih, não é que acabou mesmo, rapaz. Vamos pro próximo. Essa é uma estrutura, né, de um palco. Estão falando aí de estruturas da indústria mecânica em geral, né? Estruturas mecânicas. Então, quem nunca foi num show e viu essas estruturas de treliça, né? O Nicolas perguntou o peso do navio? Bom, para quem perguntou aí, ó, um navio
de cruzeiro, né, para pessoas que vão tirar férias aí nos navios, ele mede, né, cerca de 325 metros de comprimento, 51 metros de largura e pesa aproximadamente 145 mil toneladas. Então, 145 milhões de quilos. Curiosidade aí, né? Bom, soldagem também na indústria automobilística. Solda na construção civil. Isso é uma piscina feita de container, dá 5 metros de largura por 11 metros de comprimento. Além de ter a piscina, né, que é o foco aí do vídeo, mas reparem que toda a estrutura dessa construção é feita de aço, né? Ó, toda a estrutura da casa aqui é feita de aço, com o recobrimento, né, do aço depois com madeira. Soldagem de vasos de pressão. Então, equipamentos aí, né, que demandam muita pressão, trabalham sob forte pressão. Esse processo é conhecido como arco submerso, o que não é o arco subaquático. Tá? Então, nós vamos ver os dois processos, como funcionam os dois processos. Primeiro o arco submerso, depois o arco subaquático, mas aí nos próximos capítulos. E a soldagem de termoplásticos. Ou soldagem de polímeros, né? Então, o que está acontecendo, né? Parece até uma cola isso que esse bocal está depositando, né? Mas não é cola, é, na verdade, o plástico derretido. Então, eu monto a estrutura, vamos dizer que é uma caixa d'água, não sei o que é, mas vamos pensar que é uma caixa d'água. Então, eu monto essa estrutura dessa caixa d'água, e aí, na união, né, entre uma peça e outra, uma placa e outra, é usado
a soldagem de polímero. Então, nada mais é do que esse mesmo material, né, sendo depositado de forma pastosa, aí, digamos assim, né, ou líquida, para fazer a soldagem e a vedação dessas duas chapas. Falando um pouquinho do resumo cronológico, então, como que foi surgindo, né, esses processos de soldagem. Bom, tivemos aí, em 1801, né, a descoberta do fenômeno do arco elétrico. Então, aí por volta de 1800, né, foi começado a utilização do arco elétrico para o processo de soldagem. 1836 foi descoberto o acetileno. Que é o acetileno? O acetileno é um gás combustível, tá? O que é um combustível? Quando você bota fogo nele, ele pega fogo, né? Então, o acetileno é um gás combustível. Então, ele foi foi iniciado, né, as pesquisas para a utilização desse acetileno para elevação da temperatura, né? Juntamente com o oxigênio. Então, agora a gente tem dois processos diferentes, um por arco elétrico e um por acetileno, tá? 1900, mais ou menos, né? Tem o nome do cidadão aqui, mas não interessa para nós. Então, interessa qual foi o processo de fabricação envolvido, né? Então, deixo aí para vocês lerem o nome do cidadão. 1900, desenvolvimento do primeiro maçarico industrial para soldagem oxoacetilênica. Então, foi como surgiu aí o primeiro equipamento de solda de oxoacetileno, né? 1907, surgiu a primeira patente do primeiro eletrodo revestido. Então, foi visto, né, que o arco elétrico sozinho, ele é muito instável. Então, eu gosto de dar esse exemplo, né? Por exemplo, assim, quando está chovendo, vocês vêem um raio caindo, ele cai num lugar só? Não, né? Ele tem aquele estilo, assim, meio que de uma raiz, né? Ele tem várias ramificações. Por que que isso acontece? Porque ele não cai num lugar específico, ele não é reto, né? Caindo num lugar específico. Ele tem várias ramificações e tende a pegar um lugar mais alto, né? Então, foi entendido que o arco elétrico sozinho, ele é instável. Então, ele precisa de alguma coisa que expulse os gases da atmosfera que deixam ele instável, né? Que seria o oxigênio e o nitrogênio. Então, foi utilizado aí o revestimento do eletrodo como uma forma de proteção, tá? 1926, utilizado gás inerte para proteção do arco elétrico. Então, agora eu tiro o revestimento do eletrodo e uso só esse gás inerte. 1935, descobrimento, né, ou a utilização aí dos processos TIG e arco submerso. 1948, desenvolve o processo de soldagem MIG. 53, o MAG, que é quase igual, né? Os dois são quase iguais, mas são diferentes. E 1957, desenvolvimento do processo de soldagem com arame tubular e proteção gasosa, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. São 3 ideias. Vou dar uns 10 minutinhos aí de intervalo, e aí aí a gente volta para continuar aí falando sobre soldagem, beleza? Então, vou dar uns 10 minutinhos aí para vocês de intervalo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que eu tô aí.
Alô? Pode falar. Alguém Não, quer eu só falar tava aí? vendo. Não, eu só tava vendo se tava funcionando aqui. Ah, beleza. Tá funcionando, então. Não, tudo ok, tudo ok.
Vamos voltar então, pessoal. Bom, gente, então, vamos falar um pouquinho sobre algumas terminologias de solda, né? Bom, temos a terminologia de solda mesmo, que é o resultado do processo, né? Então, por exemplo, temos a soldagem, que é o processo de fabricação, e a solda, que é o resultado desse processo. Nada mais é do que a região aqui da solda, né? Onde eu tenho o metal base e tenho a solda, o cordão de solda, né? Metal base é o material da peça que sofre o processo de soldagem. Então, aqui a gente tem o metal base, né? Então, quando eu estou soldando lá, por exemplo, duas chapas, o meu metal base vai ser as duas chapas, né? Tenho o metal de adição, que vai ser esse arame aqui, ó, que está sendo derretido e depositado aqui, ó, na poça de fusão, para depois gerar o cordão de solda, né? Tem a poça de fusão. O que é a poça de fusão? É a região onde o aço está no estado líquido. Então, a poça de fusão é o aço, nada mais é, né, do que o aço derretido. E tem a penetração. O que é a penetração? É a profundidade que o arco elétrico ele tende a atingir, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem, ó, deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui a gente tem a superfície da peça. E aqui a gente tem a parte mais baixa que esse cordão conseguiu atingir, certo? Então, a penetração é essa medida aqui, ó, entre uma linha e outra, tá? É a distância entre a superfície original do metal base ao ponto em que termina a fusão. Então, ao ponto nessa linha aqui, né? Outras características que a gente tem, né? É a junta, região entre as duas peças que serão unidas. Então, o que é a classificação, né? Pelo tipo de junta soldada. Que tipo de junta é essa? Alguns tipos, né? Junta de topo. O que eu quero dizer, né, com uma junta de topo ou junta topo a topo? Quer dizer que eu estou soldando uma chapa em outra, né, cortadas de topo. Aqui, ó, não tem nenhum tipo de chanfro envolvendo essas chapas. Primeira chapa aqui, né? A segunda chapa tá aqui. Eu simplesmente cortei essas duas chapas e soldei, certo? Em um lado só. E aí gerou aqui, ó, uma superfície de solda, né? Segunda forma, junta em ângulo, ou também conhecida junta em T, tá? Por que junta em T? Porque o formato das chapas, né, formam aqui, ó, um T. Mas não precisa ser necessariamente perpendicular aqui com ângulo de 90 graus, tá? Então, posso ter uma chapa nessa posição e uma outra chapa nessa posição, por exemplo, né, formando um ângulo. Por isso que o nome é solda em ângulo. Solda de canto. Então, o nome também já explica, né? Quer dizer que eu estou posicionando um canto com o outro da segunda chapa. Então, deixa eu desenhar aqui o contorno das chapas, né? Opa, passou um pouquinho, não tem problema. Então, vejam que eu estou posicionando, né, um canto contra o outro aqui, ó.
das chapas e preenchendo, né, essa região de soldagem de aresta. Então, imaginem que eu tenho duas chapas, uma encostada na outra, né? E soldando aqui, ó, a superfície, fazendo uma solda aqui na superfície. Poderia fazer uma outra solda do outro lado? Posso fazer uma outra solda de aresta aqui do outro lado também. Dependendo das condições, né? Solda por juntas sobrepostas. Então, eu tenho uma chapa contra a outra, né? Sobreposta a outra. E aí eu dou uma... puxo uma chapa um pouco mais para o lado, né? Para sobrar essa superfície aqui, ó, entre a face, né, de uma chapa e a ponta da outra. E aí eu faço essa soldagem de juntas sobrepostas. Então, essa seria a primeira classificação, né, dos tipos de solda. Classificação do tipo de solda pela junta, pelo tipo de junta soldada. Bom, soldas em juntas de topo e ângulo podem ser de penetração total ou parcial. Aí a gente tem uma outra classificação, tá? Que é pelo tipo de entalhe. Então, vamos ver o que é o entalhe. Entalhe tem uma grande importância para a região da solda, pois dá acesso ao interior da peça, do metal base, com o eletrodo da tocha. Se, por exemplo, eu vou fazer uma solda em duas chapas muito grossas, vou fazer o desenho delas aqui, ó. Então, eu tenho duas chapas, certo? Só que elas são muito grossas. O que acontece? Eita, fiz um rabisco aqui a mais. O que acontece? Se eu for fazer uma solda de topo, né, sem entalhe, a solda ela vai ficar superficial. Aqui o meio aqui da solda não vai pegar essa solda. O arco elétrico não vai conseguir penetrar toda essa região aqui, ó. Aí o que a gente faz? A gente faz um entalhe. Corta em V aqui, ó. Certo? Para que isso? Para a gente ter acesso até o núcleo. E aí vai preenchendo com cordões. Também proporciona um maior volume de material de adição, deixando a solda mais resistente. Os entalhes podem ser chamados de chanfros e dependem de alguns fatores como o tipo do processo. Dependendo de alguns tipos de processo, eu não consigo trabalhar com entalhes ou consigo trabalhar com entalhes específicos, né? A espessura do metal base. Se eu tiver um metal de base muito fino, por exemplo, estou soldando um tubo e a espessura da parede desse tubo é muito fina. Eu não consigo fazer um entalhe na parede desse tubo, né? Só vou conseguir fazer um entalhe se esse tubo tiver uma parede grossa. Aí sim consigo fazer um entalhe. Por quê? Se eu for fazer um entalhe num tubo fino, não vai dar para fazer um entalhe, não vai dar para fazer aquele corte ali, né? Então, dependendo da espessura. Facilidade de acesso à região soldada. Muitas vezes que eu tenho solda em campo, por exemplo, às vezes eu tenho uma dificuldade muito grande de acessar a região dessa solda. Para fazer a solda já é difícil, né? E aí eu vou ter que fazer ainda mais o chanfre e tudo mais. Então opta-se por não utilizar o chanfro ou entalhe, né? Volume da solda, dependendo do volume, certo? Se eu preciso de uma solda com mais volume ou menos volume. E o custo da solda, né? Se for uma soldinha rápida, só ali para... só uma soldinha ali, né? Como geralmente quem tem oficina, já volta e meia, chega um cara lá e fala, precisava de uma soldinha. Então, essa soldinha é só aquela soldinha superficial, com baixo custo, né? Bom, temos aí então, né? Classificação por tipo de entalhe.
o chanfro ou entalhe, né? Um corte efetuado na junta para possibilitar e facilitar a soldagem em toda a sua espessura. Então, vejam aqui, ó. Aqui a gente tem, no entalhe parcial, a gente tem esse corte feito apenas até a metade. Nesse caso aqui, a gente tem entalhe total, feito em toda a superfície da solda. Teria a possibilidade também de fazer uma soldagem sem entalhe, ou uma solda reta, né? Que seria aqui, ó, só cortar as duas chapas e soldar. Posicionar uma de frente com a outra e fazer a soldagem, né? Bom, vamos ver alguns principais tipos de entalhes, né? Temos o entalhe em V. Então, o entalhe em V, ele mesmo, ele se explica, né? Como que seria. Então, vou fazer esse chanfro nas duas chapas, nos dois materiais de base. Entalhe em meio V. Então, eu vou fazer o entalhe apenas de um lado dessa chapa. Entalhe em X. Então, eu vou fazer um corte, né? O entalhe dos dois lados, como se fosse aqui, ó, um X. E aqui como se fosse um V, né? E aqui como se eu tivesse metade do V só. Solda em U. Então, esse entalhe vai ter um perfil um pouquinho diferente, né? Então, ele vai ser como se fosse um formato aqui de um U. Solda em K. Então, seria um X, né? Apenas de um lado. Então, eu tenho uma solda com superfície reta, uma face, né, com a superfície reta, e a outra com chanfro dos dois lados. Então, ele forma um K. Entalhe reto, ou seja, não tem entalhe, né? O J forma aí como se fosse um J, né? O duplo J seria um J de cada lado. E o duplo U. Então, essas são as classificações pelo tipo de entalhe, né? Quais dessas aqui são as mais usadas? Bom, vou mostrar aqui, vou circular as mais utilizadas. Deixa eu mudar a cor aqui. Eita, tá difícil. O V é muito comum. O X é muito comum. O U é muito comum, assim como o reto. E o duplo U são os mais comuns, né, de se encontrar. Desses os mais comuns, né? O V, o X e o reto. Tá? Não que os outros não vão acontecer, mas os mais comuns são esses em vermelho, né? Depois os em amarelo e depois os que não tem aí nenhuma, não estão circulados. Então temos aí, né, os tipos de juntas. Vejam bem, aqui a gente tem uma possibilidade de fazer aqui, ó, a solda com duas chapas retas, né? Então, eu tenho duas chapas aqui, ó, e eu encosto uma na outra, certo? Nessa condição, na segunda condição aqui, a gente tem duas chapas sem entalhe, porém, elas não estão encostadas uma na outra.
Então, tem uma fresta ali, né? Tem uma raiz entre uma e outra. Por que a gente deixa essa raiz? Justamente para que o aço derretido, ele penetre, né? Até aqui embaixo, ó. O máximo possível. Temos juntas retas de ambos os lados. Então, temos aqui, ó, duas chapas, uma encostada na outra, né? E aí foi realizada a solda de um lado e depois de outro. Temos aqui a junta em V, né? Então, eu vou fazer a soldagem de um lado só. Quando eu tenho o duplo V ou o X, quer dizer que eu tenho aqui, né, o X da chapa, faço a solda de um lado e depois faço a solda de outro. Solda em meio V, específico para solda de um lado só. Então, vou acessar, né? O eletrodo ele vai estar nessa posição aqui. Não vai aparecer esse eletrodo na posição aqui de baixo, tá? Então, nessa posição ele não acontece. Solda em K. Então, aqui o formato do K, né? Então, faço uma solda em cima e depois uma solda embaixo. E na solda em U, acesso esse material apenas de um lado também, só aqui na parte de cima, né? Mesma coisa acontece nas juntas de canto, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma junta de canto em V, quer dizer que eu tenho V aqui, né? Porém, a solda ela foi acessada nesse ponto. Ela não foi feita a solda aqui, ó, dentro do canto, tá? Foi feito só na parte externa. Solda em V e filete, quer dizer que eu tenho o V aqui, ó, fazendo de uma peça na outra, tá? A solda foi feita nessa região e depois, para completar, eu fiz um filete aqui, ó, soldando uma chapa na outra na parte de dentro. E a chapa aqui, ó, em filete, porém, as duas chapas estão de canto, né? E aí eu vim aqui e preenchi esse canto. Juntas de aresta. Então, eu tenho aqui, ó, a aresta reta, né? As duas chapas estão retas, apenas uma encostada na outra. E eu cheguei aqui e fiz a soldagem, né? Aqui diferente. Aqui eu tenho as chapas em V. Tenho o chanfro aqui, ó. E aí eu preenchi esse chanfro com a soldagem. E tenho as juntas sobrepostas de filete único. Então, fiz aqui apenas um filete. E aqui eu fiz filete duplo, dos dois lados. E aqui a gente tem as possibilidades de juntas em ângulo, né? O que seria essa junta em ângulo? No primeiro, a gente tem as chapas retas, né? Simplesmente cheguei aqui e fiz um filete. Lembram lá de uma característica do Solid, que vocês têm lá de canto arredondado, de formar um canto arredondado no Solid? O que acontece? Vocês têm o nome da ferramenta é filete, certo? Então, o que é? Nada mais é eu pegar esse canto aqui e fazer um arredondamento no canto, né? Então, por isso que a gente chama de solda em filete. É como se eu estivesse arredondando esse canto de solda, tá? Filete duplo. Então, aqui, ó, fiz a solda de um lado, fiz a solda de outro, com as chapas retas, né? Aqui a gente tem filete em meio V. Então, agora, essa chapa aqui em cima, ela forma esse meio V, ó. Eita! Oh, meu Deus do céu. Então, essa chapa que desce aqui, ó, tá formando esse meio V, né? E a chapa de baixo, ela tá normal. E aí o preenchimento é feito aqui no meio V. E a chapa em K.
né? Solda de canto, ou melhor, solda em ângulo, né? Com a junta em K. Então, que forma esse K, né? Faço a soldagem de um lado e a soldagem de outro, né? Nesse caso, eu tenho acesso do eletrodo apenas de um lado. Nesse, eu tenho dos dois lados. Nesse aqui, também dos dois lados. E nesse aqui, apenas de um lado. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Acho que não, aqui tá tranquilo. Beleza. Mais uma terminologia de solda, né? Quando a gente faz o chanfro, a gente tem algumas características do chanfro, né? Então, vamos ver quais são essas características. A primeira, bom, o nariz, ou a altura da raiz, né? Que vai ser o S, é a parte não chanfrada de um componente da junta. Então, aqui, ó, é essa altura aqui, ó, que fica sem o chanfro. Então, é a altura dessa parte aí, né? Raiz, garganta ou folga. Menor distância entre as peças para a soldagem. Então, é essa distância aqui, ó. A distância F, né? A distância entre uma peça e a outra. Por que tem que deixar essa raiz, né? Para quê? Primeiro, para que o arco elétrico ele consiga penetrar em toda a superfície. E depois, para que o aço derretido ele consiga escorrer aqui, ó, até o fundo, né? Formando aqui um segundo cordão, digamos assim, ó. E preenchendo toda essa superfície, né? Vamos supor que eu estou soldando uma tubulação. Então, eu vou fazer, cortar a chapa, vou calandrar essa chapa para deixar ela no formato cilíndrico, e aí vou soldar ela de ponta. Eu não consigo soldar essa chapa por dentro, só consigo soldar por fora, só tenho acesso a essa tubulação por fora, né? Então, eu tenho que garantir que ele não dê vazamento. Então, eu vou deixar essa raiz aqui, ó, para não dar esse vazamento. E para ter um bom preenchimento, né? O ângulo do chanfro é o ângulo alfa, que ele vai de um corte até o outro, né? Seria esse ângulo alfa. E o ângulo beta é o bisel. Então, geralmente, quando você vai lá, chão de fábrica é usado muito esse termo, né? Então, vou fazer o bisel na chapa lá para fazer o preenchimento. Então, o bisel é o corte de uma chapa só, certo? Então, é esse triângulo, ó, que forma pela ausência de material, né? Então, nesse caso aqui, ele foi feito bisel dos dois lados, formando um ângulo do chanfro, que é o ângulo alfa. Outro tipo de classificação de soldagem, pessoal, é quanto à continuidade da solda, né? Então, vejam aqui, ó. Aqui vocês têm uma junta em ângulo, ou uma junta em T, com uma solda contínua. O que quer dizer a solda contínua? Quer dizer que vocês vão começar a solda nesse canto e vão fazer a solda corrida em toda a seção da peça. Segunda possibilidade é solda intermitente. O que seria uma solda intermitente? Então, eu vou fazer cordões, pequenos cordões de solda, em toda a seção. Por que a gente faz isso? Vejam bem, quando a gente precisa soldar algum aço, como eu falei para vocês, o aço tem essa característica de dilatar, certo? Quando o aço dilata, ele pode empenar a chapa. O que é empenar? Ela pode entortar essa chapa, certo?
De tal maneira que muitas vezes eu perco todo o meu trabalho e todo o meu material. Eu não consigo endireitar mais essa estrutura. Nesse tipo de caso, vamos supor que vocês estão soldando uma estrutura de uma ponte rolante, né? Que vai ter aí entre um vão livre aí de, sei lá, 10 metros de comprimento, né? Então, vocês vão pegar lá uma chapa, que vai ser mais ou menos nesse formato aqui, né? Para dar a estrutura. E vão ter que soldar um reforço de uma chapa aqui, ó, em toda a seção dessa chapa que está na vertical. É uma chapa horizontal em toda essa seção da peça aqui, né? Então, se vocês forem fazer, imagine, ó, comprimento aqui, 10 metros. Se vocês fizerem uma solda inteira em todos esses 10 metros, veja quanto vai aquecer toda essa estrutura, né? E esse aquecimento vai causar empenamento. Então, o que é feito, né? Para não causar empenamento, eu pego... Peraí, deixa eu pegar o marca-texto aqui. Eu pego e vou fazendo solda em pequenos cordões. Daí eu evito esquentar muito a estrutura dessa chapa, desse aço. E evito esses processos de empenamento. Então é por isso que é feita essa solda intermitente, tá? E a outra possibilidade seria uma solda ponteada. Bom, gente, essa solda ponteada, ela não tem característica estrutural. Por que a gente faz uma solda ponteada? Por quê? Quando a gente precisa montar um conjunto, vamos supor que eu vou fazer esse conjunto aqui, ó. Vou montar esse conjunto com uma solda intermitente, né? Se eu começar a solda num ponto e finalizar, passar por toda a estrutura da região, eu vou causar empenamento, praticamente certeza, tá? O que eu faço? Para montar essa chapa e para garantir aqui, ó, o esquadro dessa chapa, que seria um ângulo, né? Garantir a perpendicularidade entre essas duas chapas, vamos dizer que aqui está formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, eu vou fazer primeiro o ponteamento. Então, vou chegar aqui, ó, vou pontear de um lado, pontear do outro, e aqui também. Geralmente é feito isso no outro lado também, para garantir que ela não entorta. Depois eu chego aqui e passo o comprimento do cordão que precisa. Certo? Vejam bem, existe um tipo de solda chamada solda ponto, que ela não é uma solda ponteada, tá? É uma solda ponto. É muito mais resistente do que essa solda ponteada, porque a solda ponto ela é feita apenas com o derretimento de material, sem metal de adição. Então eu consigo garantir que essa solda vai ficar resistente. Por isso é bastante utilizada, principalmente na linha automotiva, tá? Na fabricação de carros. Ainda falando sobre a classificação sobre continuidade, a gente tem também a solda tampão. O que seria uma solda tampão? Imagina que vocês vão ter que soldar duas chapas, uma chapa em cima da outra. Mas não pode ter aqui na lateral a solda de filete. Eu tenho que deixar aqui a lateral intacta. Bom, o que vocês podem fazer? Fazer uma furação, um furo ali dentro, no meio da chapa, e aí preencher esse furo, não é só preencher, né? Visando também
aquela parte de baixo ali, para grudar uma chapa na outra, preencher isso aqui com solda. E aí vocês vão soldar essa chapa de cima na chapa de baixo, tá? Então seria uma possibilidade, né? Preencher isso aqui com solda. E aí vocês deixam aqui, ó, a lateral intacta, sem nenhum tipo de filete. Isso é muito comum quando a gente precisa fazer algum guia de deslizamento, né? Ou barramento, que a gente precisa garantir a posição da chapa sem que tenha algum tipo de filete aqui na lateral. E outra seria a tampão com rasgo, ou oblongo, né? Então, ao invés de fazer um furo, vocês vão fazer o oblongo, para ter uma região maior, né, de fixação da chapa superior na chapa inferior. E aí preencher esse tampão aí com material. Bom, gente, temos a solda. Quando a gente trabalha com um chanfro muito grande, com chapas muito grossas, né, a gente precisa fazer alguns passes de solda. Em um cordão só, eu não consigo preencher. Então, vamos pensar numa condição real, tá? Ó, aqui a gente tem uma chapa, vamos dizer aqui, que ela vai dar, a espessura dela aqui, ó, tá dando 1 polegada, certo? Então, foi feito aqui o chanfro, ou o bisel, né? Deixamos aqui, ó, o nariz, que é a altura da parte que não é chanfrada. E deixamos também uma raiz, que é um espaçamento entre uma chapa e outra. Certo? Bom, imagine que uma chapa de 1 polegada de espessura, ela vai dar um bisel aqui, ó, um chanfro muito grande. Então, eu tenho que preencher com muito material essa chapa, certo? Esse bisel. É comum isso acontecer, tá? Como que eu faço esse procedimento? Bom, primeiro eu vou fazer, então, essa solda chamada solda de raiz, né? Ou a raiz da solda. Vai ser preencher essa raiz. E aí eu começo com passes sucessivos, tá? Depois de fazer a raiz, eu vou fazer uma aqui na lateral da raiz. Depois eu vou fazer na outra lateral. E assim sucessivamente. Até chegar aqui nesse caso, né? O 7º passe. O 8º passe. E o último passe vai ser um passe de acabamento. Professor, Oi. então a intenção é que fique tudo bem preenchido, né? Que não fica Isso. nenhum espaçamento no meio da soldagem. Exatamente. Tem que deixar totalmente preenchida essa solda. Bom, e aí a gente tem algumas terminologias usadas para essa solda de preenchimento, tá? Então, primeiro seria a solda de raiz, que vai ser a região mais profunda do cordão. Aonde que fica essa solda de raiz, né? Então, é o primeiro cordão aqui embaixo. Essa é a solda de raiz. A face da solda, que é essa região aqui, ó, onde vai aparecer, né? Vai ser o acabamento da solda. O passe vai ser cada passezinho, né? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Vou pegar esse azul. Cada cordão que eu faço vai ser um passe, tá? Lembram lá do torno? Quando a gente teve aula de torno, eu falava para vocês, usem passes finos, né? Usem passes sucessivos, porém mais finos. Quer dizer que eu vou usar, não vou tirar todo o material de uma vez. Eu vou tirar em passes diferentes.
que acontece aqui ao contrário, né? Em vez de retirar o material, eu estou depositando o material. Então, eu estou usando vários passes para... seriam vários cordões, né? Para fazer a soldagem. A camada... O que seria a camada? A camada é... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. É o meio, professor? Não necessariamente o meio. Então, vejam bem. Aqui a gente tem a primeira camada é feita apenas por uma solda. Certo? Por um cordão. A segunda camada é feita pelos 2 cordões. A terceira, por 3 cordões. Quarta, quinta camada. E aqui o passe de acabamento. Tá? Que vai vir na sequência. Ou melhor, agora está falando sobre o reforço, né? Reforço é o excesso de solda. Então, é quanto essa solda vai ficar para cima da chapa. Certo? É chamado de reforço. E aqui a gente vai ter aqui, ó, o passe de acabamento. Vou fazer ele em azulzinho aqui. A última camada vai ser conhecida como passe de acabamento. Beleza? Quando eu tenho um enchimento, né? E eu tenho que fazer esse enchimento num chanfro, num entalhe em X, como está aqui, tá? Então, o que é indicado? Eu começar primeiro pela parte interna, né? Ou melhor, começo pela parte externa, vou fazer o primeiro cordão aqui, ó. Depois eu mudo o lado, tá? Vou fazer do outro lado. E vou preencher todo esse lado, com o terceiro e quarto cordão. Ou melhor, terceiro, quarto, quinto e sexto cordão. Depois eu vou continuar lá do outro lado. Sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º cordão. Então vejam, né? Essa chapa aqui foi usado um exemplo de uma chapa de 32 milímetros, ou de 1 1/4, né? 1 1/4 de espessura. Então, um chanfro, né? Um entalhe em X numa chapa de 32 milímetros, ele depende de 12 cordões de solda. Há quem diga que vai até mais, tá? Porque existe um conselho, né? Que diz que o cordão, quanto menos largo, melhor. Tá? O cordão de acabamento ainda pode ser feito um pouco mais largo, mas os passos internos, quanto mais curto, melhor. Então, aqui, ó, o nono e o décimo, a gente até poderia dividir aqui, ó, em mais um. Pelo menos mais um aqui e mais um aqui, ó. Mas aí vai da mão do soldador, né? Se o soldador for bom, aí ele consegue fazer de forma mais tranquila aí, né? Professor, Oi? o senhor falou da parte do nariz ali, certo? Que é a parte do que fica, como pode dizer, 2 isso, bem milímetros aí, aqui. a parte do nariz. Tá, necessariamente tem que ter um nariz? Sim, vou explicar por quê. Se você faz um chanfro total mesmo, né? De pegar aqui, ó, fechando em 0 esse ângulo, vai ser muito difícil você posicionar essas duas chapas, encostar uma chapa na outra. Além de que pode acontecer isso aqui, ó.
Sim, sim, E aí eu não sim. tenho Porque é acesso bem pontudo na frente. Isso. Eu não tenho acesso a essa região que uma chapa vai ficar encostada à outra, certo? E aí a solda vai ficar aqui, ó. E eu vou ter uma regiãozinha aqui bem pequenininha sem a solda. Então, é importante ter esse nariz, bem como é importante ter a raiz, tá? A espessura do nariz. Se eu não tiver, se eu não precisar de raiz, se eu for fazer o preenchimento dos dois lados, isso aqui, ele vai me garantir que as chapas elas estejam bem encostadas, tá? O nariz vai garantir que as chapas estejam bem encostadas. Se eu tiver a raiz vai garantir que exista uma penetração total aqui embaixo. Então, geralmente, quando a gente fala de preenchimento de chapas, né, de chanfro de chapa, a gente fala sempre que tem um nariz e tem uma raiz. Tem um espaçamento entre as chapas, para garantir a penetração total dessa superfície. Tá? Professor, então se for generalizar, tem que ter um encostamento de uma parte da solda com a outra, é isso? Isso. Tem que encostar aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, ó. Essa linha, ela marca o final da solda 1, do cordão 1, e o início do cordão 2. Não posso deixar um espaço vago aqui entre os dois cordões. Ah, Beleza? tá. Até melhor para fixação, né? Isso. Bom, e a última classificação que a gente tem é pela posição de soldagem, tá? Então aqui a gente tem a primeira posição, a posição plana. Então vamos falar um pouquinho. A posição plana tem a face virada para cima, então a solda, né, tem a face totalmente virada para cima, fica a favor da gravidade. Então eu costumo dizer que a poça de fusão ela está em estado líquido. O que acontece se vocês virarem um copo com água com a boca virada para baixo? A água vai escorrer, certo? Exatamente isso que vai acontecer com a poça de fusão. Ela tende a escorrer para baixo. Como a solda está na posição plana, ela vai escorrer, vai encostar aqui na superfície que ela vai ter que preencher e vai ficar, certo? Então é a forma mais fácil de fazer a soldagem. Vai ser nessa posição plana. Tem a menor possibilidade de defeitos, aceita mais taxa de deposição do que as demais posições. O que seria essa taxa de deposição? A quantidade de material que realmente sai do eletrodo e gruda na poça de fusão. Porque tem um pouco de material que ele é desperdiçado, certo? E a posição mais fácil para o soldador. Depois, temos solda horizontal. O que caracteriza essa solda horizontal? Então, o eixo da solda fica na posição horizontal, o eixo da solda, né? Então, a gente está falando do eixo da solda, está na posição horizontal. A poça de fusão sofre a ação da gravidade, a gravidade está aqui, ó. Então, ela tende a escorrer para baixo, né? E tem uma menor taxa de deposição, se comparada com a região plana. Vejam bem, se eu tiver um perfil assim, ó, por exemplo, uma chapa na horizontal e a outra na vertical, eu também tenho uma soldagem horizontal. O que caracteriza a posição horizontal é que eu preciso ter pelo menos uma chapa na vertical e o cordão de solda tem que estar na horizontal. Nesse caso aqui, a gente tem duas chapas na vertical. As duas chapas estão na vertical. Ah, professor, mas aí a posição não é na vertical? Não, não é. Na posição vertical, o eixo da solda também está na posição vertical, além das duas chapas. Bom, a peça e o eixo de solda estão na posição vertical, a poça de fusão sofre a ação da gravidade, o cordão tem a tendência de escorrer, tem menor taxa de deposição, menor ainda se comparada com a vertical e a horizontal e a plana,
E sempre que a gente precisa fazer um cordão nesse sentido, é indicado que seja feito de baixo para cima, tá? Como tá sendo mostrado aqui. Dá para fazer essa solda de cima para baixo? Dá. Mas vejam bem, como eu falei, né? Esse aço líquido que está ali na poça de fusão, ele tende a escorrer. Se vocês começam de cima para baixo, ele tende a estar escorrendo o tempo inteiro, esse aço líquido, certo? Se vocês começam de baixo para cima, o que acontece? Esse aço líquido, ele tende a encostar no cordão de solda que já está aqui solidificado, e aí acaba não escorrendo. Então, a solda fica de melhor qualidade no formato de baixo para cima do que de cima para baixo. Fica melhor no formato ascendente do que no formato descendente. Mas pode ser soldado, sim, na posição vertical descendente. E a última posição, e a pior delas para se fazer, é a solda sobre cabeça. O que induz a gente a pensar, né? Uma solda na posição sobre cabeça, que ela está acima da cabeça. Então, tem que fazer ela de baixo para cima, né? Como se eu estivesse soldando o teto da casa. Aí, é ruim de fazer. Essa solda é ruim de fazer mesmo, né? Ela também sofre ação da gravidade. Então, é muito fácil desse material que está saindo aqui do eletrodo, derretido, ao invés de ele grudar na chapa, no metal base, ele cair, né? Além de queimar toda a cara do soldador, é muito difícil fazer uma solda eficiente na posição sobre cabeça. A peça e o eixo da solda estão na posição vertical. A poça de fusão sofre ação da gravidade. O cordão tem a tendência de escorrer, tem menor taxa de deposição e é indicado o movimento que seja... opa, tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que eu copiei isso aqui do vertical. Na verdade, nessa posição, eu tenho as chapas na posição plana, né, na posição horizontal. O cordão eu tenho também na posição horizontal, só que ele está para o lado de baixo da chapa, né? Então, ele também vai sofrer ação da gravidade. Depois eu corrijo aqui para mandar para vocês, tá? Ele também vai sofrer ação da gravidade. E é muito difícil fazer essa solda. Pensando financeiramente, né? No custo da soldagem. Então, a solda mais barata é a solda plana. E aí segue essa ordem, né? Plana, horizontal, vertical e sobre cabeça. Geralmente, quando existe um serviço, né? Quando tem o cara lá que trabalha como soldador e o tipo de solda que ele vai fazer é só solda sobre cabeça, ele tende a cobrar mais caro. Porque depende de mais habilidade, né? Mais treinamento e mais conhecimento até do operador de solda. Temos aí alguns códigos também utilizados em desenho, né? Para esses tipos de soldagem. Então, aqui a gente tem, para solda topo a topo em chapas, né? A gente tem o 1G na posição plana, 2G na posição horizontal, 3GU na posição vertical ascendente e 3GD na posição vertical descendente. E a 4G na posição sobre cabeça. Pessoal, deixa eu só ver se tem bastante conteúdo para a gente falar hoje ainda. Não, não tem. Vamos fazer o seguinte, ó, já é 4h10. Vamos finalizar por hoje. Amanhã eu volto aqui nesses códigos para a gente falar um pouco melhor. E aí eu vou deixar aquele tempinho para vocês fazerem aquele resumo, né? Então, deixa eu mandar o link aqui para vocês.
Bom, gente, tá lá no grupo. Vou mandar aqui também no chat, tá? Então, vocês vão clicar em cima desse link, vai abrir uma plataforma aí que é o Google Forms. Então, vocês vão fazer um breve resumo do que a gente falou sobre solda hoje, tá? Enquanto vocês vão fazendo esse resumo, eu vou fazer a chamada, beleza? Então, já podem fazer. Eu vou deixar esse resumo aberto. Gabriel, já mandei lá no WhatsApp. Tá lá no WhatsApp já. Vou deixar esse resumo aberto até eu finalizar a aula, tá? Finalizando a aula, aí já não dá para entregar mais. É só para quem assistiu a aula realmente. Beleza? Então podem ficar à vontade aí. Qualquer dúvida podem perguntar. Ok? O professor, Oi, pode falar. caso eu queira falar do nariz da peça, como que eu posso colocar? Tipo, o nariz da peça para soldagem é essencial? Pode ser. Eu tô fazendo o meu resumo em tópicos, pode ser? Ou tem que ser tudo extenso, assim, tipo um texto? Pode ser, como você achar melhor, mas não precisa escrever muito, tá? Pode ser bem resumido mesmo. Então, eu tô colocando as partes mais principais, assim, mais importantes. Tá, beleza.